Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer os jogos dessa quinta-feira. E é lógico, os resultados da quarta-feira. Vamos trazer tudo. Começando pelos jogos da quinta. Como sempre, a gente começa aqui, né? Bom, às 14 horas, às 2 horas da tarde, nessa quinta-feira, vamos ter Besiktas e Midland, da Dinamarca, UEFA Europa League, jogo da volta, segunda fase eliminatória. Tá? 2 horas da tarde nessa quinta-feira. 3 horas da tarde, Ajax da Holanda e Vojvodina. Esse jogo aqui é válido pela segunda fase pré-eliminatória da Conference League, jogo da volta. Ajax e Vojvodina, 3 horas da tarde nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, 3h30 da tarde nessa quinta-feira, vamos ter Paxi contra o Panathinaikos, da Grécia. Jogo da volta, segunda fase pré-eliminatória da Conference League, 3h30 da tarde, nessa quinta-feira. 4 horas da tarde, nessa quinta-feira, vamos ter Benfica e St. Gallen. 4 horas da tarde, nessa quinta-feira, segunda pré-eliminatória, UEFA Europa League, 4 horas da tarde, jogo da volta nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, semifinais, Campeonato Brasileiro Sub-20, jogos da volta. 4 horas da tarde, Palmeiras e Bragantino. 4 horas da tarde nessa quinta-feira. 6h30 da noite, Vasco e Santos. Repetindo, gente, 6h30 da noite. Lembrando, semifinais, jogos da volta, Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos lá, gente, 7 horas da noite, nessa quinta-feira, vamos ter Tajeres e Vélez Sarsfield, Campeonato Argentino, 7 horas da noite, nessa quinta-feira. Grêmio e Bolívar, Copa Sul-Americana, Playoffs, jogo da volta, 7 horas da noite, nessa quinta-feira também. Corinthians e Atlético Paranaense, Série A, Campeonato Brasileiro, nessa quinta-feira, 7h30 da noite. 8h30 da noite, nessa quinta-feira, vamos ter Leeds United contra o Sunderland. Confronto de clubes ingleses, amistoso de pré-temporada dos clubes europeus, aqui 8h30 da noite nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, o Caracas vai encarar aqui o time do... Vou dar uma checada aqui, Independente Santa Fé. Independente Santa Fé e Caracas, 9h30 da noite nessa quinta-feira. Playoffs, jogo da volta, Copa Sul-Americana. 9h30 da noite, repito. Boca Juniors e O'Higgins, Copa Sul-Americana, jogo da volta, playoffs, 9h30 da noite, nessa quinta-feira. Também 9h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro, Curitiba e Cruzeiro, 9h30 da noite, nessa quinta-feira, Série A, Campeonato Brasileiro. Aqui também vamos ter, gente, 1h da tarde, nessa quinta-feira. Eu vou falar mais sobre esse jogo especificamente, né? No final do vídeo, passando informações, mas Bayern de Munique contra o Rotas Eger. Rotas Eger e Bayern de Munique, na verdade, né? Porque o jogo é na casa do Rotas Eger. Jogo amistoso de pré-temporada, 1h da tarde, nessa quinta-feira também. Vamos lá, gente, já começando a passar resultados. Kairat 1, AC Omonia 0. No jogo de ida, né? O AC Omonia venceu por 2-1, se muito me engano. Com esses resultados, o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis,
6-5 para o Kairat do Azerbaijão. Kairat na próxima fase pré da Liga dos Campeões da Europa. Konik Zabrze 1. Fenerbahçe da Turquia também 1. O Fenerbahçe venceu o jogo de ida. Então o Fenerbahçe da Turquia vai para a próxima fase pré da Liga dos Campeões da Europa. Larmi 0. Estrela Vermelha da Sérvia 5. E o Estrela Vermelha da Sérvia vai à próxima fase da Liga dos Campeões da Europa, também, claro, fase pré. Vamos lá, gente, o KF do Cadine perdeu para o Lugano da Suíça por 5-1. E o Lugano vai à próxima fase pré da Liga da Conferência da UEFA. O Santa Coloma perdeu aqui por 6-2 para o Rapid Vienne da Áustria. E o Rapid Vienne vai à próxima fase da Liga da Conferência da UEFA. O Police Sportova perdeu aqui para o Copenhague da Dinamarca por 2-1. O Copenhague também vai à próxima fase da Liga da Conferência da UEFA. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino. O Aldosivi perdeu para o Barraca Central por 1-0. Aqui, Campeonato Argentino. Amistosos internacionais, né, de clubes europeus. O Sydney da Austrália empatou por 1-1 com o Tottenham e teve pênaltis. E o Tottenham venceu por 4-3 nos pênaltis, tá? Jogo amistoso de pré-temporada na Europa. Cerezo Osaka do Japão 1, Borussia Dortmund da Alemanha 0. Que outro jogo amistoso. Betis da Espanha 4, Lyon da França 0, mais um jogo amistoso. Gloriense 0, Desportivo Aracaju também 0, gente. Jogo encerrado pela Copa Governador de Sergipe. Vamos lá, gente, segunda divisão, Campeonato Goiano, o Tupi de Jussara, o Tupi, né, lá de Goiânia, perdeu por 1-0 aqui pro time do Rio Verde. Também aqui, vamos lá, gente. América de Morrinhos 0, Bom Jesus 0, Goiânia 2, Grêmio Anápolis 1. Outros dois resultados pela segunda divisão do Campeonato Goiano que tivemos também nessa quarta-feira. Vamos lá, gente, com mais resultados. O Clipper perdeu aqui para o Manicoré por 3-2. Segunda divisão Campeonato Amazonense, né? Abertura da segunda divisão do Campeonato Amazonense 2026. Também aqui, pelo Campeonato Argentino, o Ginásia venceu o River Plate por 1-0. Campeonato Argentino. Vamos lá, gente. O Vasco da Gama se classificou, tá? Para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vasco 1, Independente Medellín 0. Vasco classificado. Bom, aqui também tivemos Liverpool 1, Wrexham 0. Liverpool 1, Wrexham 0. Jogo amistoso de clubes europeus. Série A, Campeonato Brasileiro, resultados também. Internacional 1, Flamengo também 1. E Mirassol 2, Clube do Remo 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Futebol feminino. Aqui, Campeonato Paulista feminino, né? O Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Aqui, Campeonato Paulista feminino. Palmeiras 1, Corinthians 0. Aqui também, Ferroviária 4, Taubaté 2. Campeonato Paulista feminino. Vamos lá, gente, fechando resultados aqui dessa quarta-feira. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos Palmeiras 4, Vitória da Bahia 0. Palmeiras 4, Vitória 0. Fluminense 0, Bahia 0. Aqui Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, pela Copa Sul-Americana,
tivemos aqui Lanús 0, Cienciano do Peru 4. Com esse resultado, né, o Cienciano do Peru vai à próxima fase da Copa Sul-Americana. E Bragantino 1, Sporting Cristal 0. Com esse placar, o Bragantino vai à próxima fase da Copa Sul-Americana também. Bom, gente, trazendo aqui agora alguns dados e curiosidades até, né, dessa situação do Bayern de Munique, né, desse jogo amistoso, nesse dia 30 de julho, contra o FC Rotas-Eger, beleza? Esse clube, gente, é um clube da 8ª divisão do campeonato alemão, que é conhecido como uma divisão semi-amadora, né? Mas faz parte, né, de todo o roteiro, todo o... como é que eu posso dizer? Toda a situação que define o campeonato alemão, né? Que tem várias divisões, e no caso do Rotas-Eger, ele é da 8ª, esse clube, né? Bom, esse clube ele tem por seu estádio o De Burkenmus, lá em Rotas-Eger, né? Que é uma cidade dentro da Baviera, né? Que é a localidade, gente, a cidade maior, onde fica localizado tanto o UFC Rotas-Eger, esse clube, né? Quanto também o Bayern de Munique. Esses clubes, né, Bayern de Munique e Rotas-Eger, já se enfrentaram 4 vezes, todos os jogos por pré-temporada, né, em amistosos. E o Bayern de Munique venceu os 4 jogos, vale dizer. Bom, gente, o Bayern de Munique, de fato, eu não consegui saber qual a escalação que o time que o Kompany, né, treinador do Bayern, vai colocar em campo. Não deu para saber isso. Justamente porque vários jogadores, vou citar alguns aqui, o Manuel Neuer, o Kim Jae, zagueiro, né, coreano, o Jonathan Tah, também aqui o Hiroki Ito, o Stanisic, né, Stanisic não, na verdade, o Afonso Davies, o Nathaniel Brown, né, recém-contratado, Kimmich, Pavlovic, também aqui o Sapoko Ndiaye, né? E o também Bishop, né, que já vinha treinando. São alguns jogadores que começaram a treinar com o Bayern. O Urbi, né, goleiro também. Outro que começou também a treinar com o elenco que já estava treinando do Bayern de Munique, né? Desde a segunda-feira. Desde a segunda-feira eles se apresentaram para os treinos. Então é possível que eles tenham minutos nesse amistoso. Comecem até alguns aqui como titulares, né? Bom, gente, só falando uma coisa. Quem não vai jogar nesse jogo? Isso a gente sabe. Bom, Luiz Dias, esse jogador está voltando ainda de férias, tá? O atacante colombiano que vai viajar, né? Daqui a pouco eu vou citar sobre a turnê do Bayern de Munique, mas ele vai viajar para uma turnê que o Bayern de Munique vai fazer no mês de agosto. Serge Gnabry, ele está recuperado de lesão, mas devido à situação física, não vai nem participar desse amistoso, nem vai viajar para a turnê do Bayern de Munique no mês de agosto. A mesma coisa, Lennart Kahl, a mesma coisa, o Musiala, que até jogou a Copa do Mundo pela seleção da Alemanha, mas devido à situação física dele, vão poupá-lo. Ele não vai jogar esse amistoso, nem também para viajar com a equipe para a turnê, que daqui a pouco eu vou citar melhor o que eu estou querendo dizer com isso, tá? O Harry Kane também não vai viajar, nem vai participar desse amistoso, ainda não voltou de férias. O Maicon Olise é outro que ainda não voltou de férias, tá? E não vai para essa turnê. Esses jogadores, tanto o Maicon Olise quanto o Harry Kane, foram combinados, fizeram combinados, né? A diretoria do Bayern de Munique fez um combinado com esses dois jogadores, e que devido a eles terem chegado na reta final da Copa do Mundo, terem cumprido os 8 jogos da Copa do Mundo, então eles teriam férias prolongadas, tá?
O Dayot Upamecano é outro também, zagueiro, né, francês, que vai ter férias prolongadas, só irá voltar depois dessa turnê do Bayern de Munique, né? Eles vão voltar a treinar com a equipe principal. Bom, gente, dito isso, deixei um áudio mais longo, porque esse aqui vai ser para explicar o que vai ser essa turnê do Bayern de Munique, tá? O Bayern de Munique vai fazer esse amistoso nesse dia 30 de julho contra o Roter Jäger. Já tá tudo certo, já falei para os amigos onde vai ser, tudo certinho. Bom, 30 de julho. 31 de julho, os jogadores já vão se preparar, porque no dia 1 de agosto, o time do Bayern de Munique, né, o elenco do Bayern, sem esses jogadores que eu já citei, que não vão para a turnê, os que vão também eu já citei aí, né, alguns, esses jogadores, o elenco do Bayern de Munique, vão viajar para Ilha de Jeju, ou Jeju, na Coreia do Sul. Por quê? No dia 4 de agosto, o Bayern de Munique vai encarar o Jeju United, ou Jeju SK, da Coreia, na Coreia. Tá? E depois, o Bayern de Munique viaja novamente para Hong Kong, na China, para encarar o Aston Villa, da Inglaterra. Isso tudo equivale à turnê da Audi Summer Tour. Beleza? Essa turnê não é inédita. O Bayern de Munique geralmente faz ou para o Japão, ou para a Coreia, geralmente para a Ásia. Seja lá para onde for, sempre país asiático é a preferência. Claro que o Bayern de Munique já fez, sim, turnês para os Estados Unidos. E por que é feita essas turnês, gente? Por que tudo isso? Para divulgar a marca Bayern de Munique, tá? Para os jogadores, de fato, atenderem aos torcedores desses países também, onde o Bayern de Munique tem muita torcida, para que os torcedores de lá possam acompanhar de perto esses jogadores, que muitas das vezes esses torcedores não têm essa oportunidade. E é lógico, como volto a repetir, para divulgar a marca Bayern de Munique, essa turnê, não só o Bayern de Munique faz não, muitos outros clubes fazem, tá? O Borussia Dortmund mesmo tá no Japão, fazendo uma turnê por lá, tá? Então é isso, gente, né? É isso que significa essa turnê, beleza? Que o Bayern de Munique vai fazer do dia 1 de agosto até o dia 8, beleza? No dia 8, no dia 7 tem um jogo contra o Aston Villa, no dia 8 o Bayern de Munique volta para a Alemanha, e aí vai fazer um último amistoso, que é a Telecom, né? Uma Copa amistosa contra o RB Leipzig. O Bayern de Munique vai jogar esse jogo no dia 15 de agosto. E após isso, o Bayern de Munique passa uma semana sem jogar e já começa jogando o seu primeiro jogo oficial na temporada, que é contra o Borussia Dortmund, no dia 22 de agosto, que é a Supercopa da Alemanha, né? E no final de semana seguinte, aí começa a Bundesliga, no dia 28 de agosto, o Bayern de Munique começa a Bundesliga jogando contra o Stuttgart, na casa do Stuttgart, beleza? A Bundesliga, no caso. Bom, gente, é isso que eu poderia passar, acho que já passei aqui. Oi, Italo, mas tu não vai falar sobre a situação do Luiz Dias que teve essa semana? Olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso. Eu ia deixar para passar no Mercadão da Bola, mas a gente já esclarece tudo isso. Eu acho bom logo trazer essa situação para cá. O que pegou, gente? Durante a semana, aquela situação do Maicon Olise murchou, né? O Real Madrid já tem um novo jogador para a posição que seria do Olise, então, assim, não faz mais sentido contratar o jogador do Bayern de Munique. O Bayern de Munique também não ia liberar o jogador de jeito nenhum. Isso quem falou foi o diretor do Bayern de Munique, o Drezen, né? Acho que é Christian Drezen. Bom, ele veio a público para dizer que nananina não, por dinheiro nenhum, ia liberar o Maicon Olise, já que ele tinha contrato e, no momento, é inegociável que o jogador esteja no elenco. E, bom, gente, o que houve? Desde o último sábado, eu gravei o Mercadão da Bola, né? Aqui para o canal, da sexta para o sábado. No sábado estourou uma notícia que o Al Hilal, da Arábia Saudita, teria interesse no jogador Luiz Dias. Iria fazer uma proposta de 170 milhões. Ia ser uma coisa, ia botar para quebrar, ia ser uma oferta gigantesca, um salário de 25 milhões de euros limpos.
Ia ser uma oferta daquela, sinistra. Gente, ao cabo e ao fim, passados dias, o Al Hilal fez, ao que parece, uma oferta não oficial de 70 milhões de euros. O diretor do Bayern de Munique, Christian Dreser, veio a público dizer que o Luiz Dias é inegociável, não vai sair, o Al Hilal seria melhor desistir e que seria estúpido da parte dele vender um jogador que tem rendido muito bem pelo Bayern de Munique, que ainda tem 3 anos de contrato. Beleza? Então, assim, ele definiu dessa maneira. Então, a princípio, o Luiz Dias não será vendido para o Al Hilal e pelas notícias que saem, o Al Hilal desistiu do Luiz Dias, tá? Lembrando, gente, de maneira oficial, o Al Hilal jamais se pronunciou dizendo que queria o jogador do Bayern de Munique. A imprensa internacional, beleza, é que tem divulgado, ou estava divulgando, que o Luiz Dias ia sair do Bayern de Munique, estava quase aceitando, que o Al Hilal ia fazer, ia acontecer. Bom, gente, ao cabo e ao fim, isso não deve acontecer. Tudo pode mudar porque é futebol. Mas Luiz Dias, segundo o diretor do Bayern de Munique, pediu para ficar no clube, tá? Pediu para não ser negociado, ainda que houvesse alguma negociação, tá? Então é isso, gente. Essa é a verdade dos fatos, é o que está acontecendo, tá? Bom, já vou logo passar essa notícia, gente. Eu ia passar no Mercadão da Bola, mas acho que vale trazer aqui. O Bara Sapoko Ndiaye, esse jogador foi comprado, né, junto ao Gambinos Star África. É uma academia de futebol. Esse jogador estava por empréstimo, né, no Bayern de Munique e vai ficar em definitivo, contrato até 2031 desse jogador com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique gastou 4 milhões de euros para ter esse jogador de 18 anos, senegalês, um volante /meia, que faz a ponta também, em definitivo, tá? É isso, gente. Conforme o jogo acontecer amanhã, a gente traz detalhes aqui, tá? Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí, se inscrevam no canal e fui!